Então, ótica geométrica, hoje falaremos sobre luz. A luz é algo que nos intriga, né? Esse comportamento, a vida depende de luz em si. Para a fotossíntese, a luz também já adianta que é um tipo de radiação que é essencial para a vida na Terra, né? Os objetivos de aprendizagem são definir a luz como uma onda eletromagnética, definir a luz como unidade de distância, classificar as fontes de luz e os meios de propagação e listar fenômenos ópticos. São os nossos tópicos. Na outra aula iremos falar sobre os princípios de propagação. Então, hoje a gente vai falar sobre luz, ano-luz, os meios de propagação e fenômenos ópticos. Conforme a narrativa cristã, no livro de Gênesis, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu costumo dizer que, nesse momento, eu acredito que tenha iniciado a física, né? A física pontapé nesse momento. E viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, na narrativa de Gênesis, a luz é algo criado no primeiro dia conforme a crença judaico-cristã, né? O que é a luz em si, né, fisicamente? A luz, ela é uma onda de natureza eletromagnética que é muito parecido com as ondas mecânicas, tá certo? Então, as ondas eletromagnéticas, elas estão ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, ondas de micro-ondas. A luz visível é um espectro, você tem a ultravioleta, os raios-x, raios gamas, temos também o infravermelho, tá certo? E o que vai diferenciar uma onda eletromagnética de outra são as frequências. Vou dar um exemplo para você. Por que que no Brasil a gente precisou migrar da TV analógica para a TV digital? Porque a TV digital trabalha em uma faixa de frequência e essa frequência da TV analógica vai poder ser usada para outros fins de comunicação, para que as operadoras utilizem e busquem melhorar o sinal de telefonia. Dando continuidade, o que é uma onda? Uma onda, ela pode ser caracterizada como um pulso, tá certo? E nesse pulso, a gente tem o transporte de energia sem o transporte de matéria. A onda possui algumas características, uma delas é o período. O período é um intervalo de tempo para que se ocorra um ciclo. Eu gosto de imaginar isso como uma montanha-russa na minha cabeça. A gente tem, por exemplo, picos e vales, tá certo? Na onda. Se eu tenho essa parte da onda e olho para cá, a tendência na montanha-russa seria descer, e aqui seria voltar a descer. Então, eu repeti o movimento, então eu tenho um ciclo. Se a minha escala aqui for de tempo, eu vou ter o tempo para um ciclo é chamado período. Se a minha escala aqui for de distância, o tempo, a distância que a onda percorre em um ciclo, em um período, é o comprimento de onda lambda. Comprimento de onda pode ser medido a partir de dois vales sucessivos, dois picos sucessivos, certo? Duas crestas sucessivas, ou então posso pegar dois pontos quaisquer que sejam sucessivos. Eu posso pegar, por exemplo, esse ponto. Nesse ponto aqui a tendência é descer. Aqui a tendência seria subir e aqui a tendência seria descer, por exemplo, né? Então, comprimento de onda é a distância entre duas crestas ou dois vales sucessivos, tá certo? É a distância que a onda usa para se repetir e a frequência é o número de repetições que ocorre em um segundo. Convenhamos o seguinte, convenhamos que uma onda eu complete um ciclo
em 0,2 segundos, certo? Um ciclo, 0,2 segundos. Se eu tenho a definição de frequência, a frequência é a quantidade de repetições no intervalo de tempo. Então, a quantidade de repetições em 1 segundo. Então, uma volta em 0,2 segundos, segunda volta 0,4 segundos, terceira volta 0,6 segundos, quarta volta 0,8 segundos, quinta volta 1 segundo. Então, eu dei 5 voltas em 1 segundo. Então, equivale a uma frequência de 5 Hz. E o período? O período é o tempo necessário para dar uma volta apenas, que no meu caso aqui seria 0,2 segundos. A expressão a gente vai detalhar melhor quando fizer a aula de ondas. É V igual lambda F. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Comprimento de onda em metro, frequência em hertz. Hertz é a unidade de frequência, que é 1 sobre segundo. Então ficaria metro por segundo a velocidade. Uma onda eletromagnética, ela ocorre com a propagação de dois campos, tá certo? A propagação de dois campos no espaço. Um campo elétrico e um campo magnético, que vão oscilar perpendicular um ao outro. No terceiro ano a gente vai estudar o conceito de campo elétrico, campo magnético, mas uma onda eletromagnética ela tem a oscilação de dois campos. Um campo elétrico, perpendicular formando 90 graus, e um campo magnético. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, onde, neste caso, o que vibra não é a matéria, mas sim os campos elétrico e magnético. Uma onda mecânica não se propaga no vácuo, só quem se propaga no vácuo são ondas eletromagnéticas. Professor, e o que a gente tem de onda eletromagnética? Aqui as ondas estão mostradas conforme o comprimento de onda, certo? A gente tem o que é a frequência? A frequência é o número de repetições. Aqui essa onda se repete pouco, então baixa a frequência, e aqui à medida que eu vou andando aqui, para o amarelo, para o verde e para o azul, a repetição vai aumentando, a frequência vai aumentando. Então você tem a relação que é pequenos comprimentos de onda estão associados a alta frequência. Grandes comprimentos de onda estão associados a frequências menores. Então, de do espectro, a gente tem aqui ondas longas, as ondas de rádio, ondas de TV, o HF, VHF, radar micro-ondas, o infravermelho. O que a gente enxerga, a gente só é capaz de enxergar aqui, do vermelho ao violeta. A gente enxerga as cores do arco-íris, a gente enxerga isso aqui. Animais como cobras, algumas espécies, conseguem enxergar calor, infravermelho. Algumas abelhas enxergam ultravioleta, mas nós seres humanos só conseguimos enxergar esse pequeno espectro visível. Imagina a loucura se a gente conseguisse enxergar todo esse espectro. A gente ia andar na rua, ver as cores, a gente ia ver as ondas de rádio passando, as ondas de TV, as ondas de celular, as ondas do Wi-Fi, e o mundo seria uma loucura. A gente ia perceber a onda chegando ao nosso aparelho celular, as ondas se propagando em todo canto. Então, do espectro visível, a gente só consegue enxergar um pedacinho dele, certo? Depois tem a radiação ultravioleta, raio-x, raios gamas e raios cósmicos. Então, nosso espectro visível é esse, vai do vermelho ao violeta. Abaixo, antes do vermelho, infravermelho, após o violeta, ultravioleta. Essa escala aqui, preste atenção que está em comprimento de onda, certo? Do menor comprimento de onda para o maior comprimento de onda. Existem escalas de cores também que é colocado em termos de frequência. Aí quando é colocado em termos de frequência, isso aqui se inverte. Por quê? Porque grande comprimento de onda, pequena frequência. Aí quando a escala por frequência, o camarada começa do vermelho para o violeta. E quando é comprimento de onda, é o contrário, do violeta para o vermelho. É só um detalhe. A velocidade da luz. Quão rápido se propaga a luz, né?
Não existe nada no universo tão veloz quanto a luz. No vácuo, a sua velocidade de propagação é igual a 300 mil quilômetros por segundo, representado pela letra C. 300 mil quilômetros por segundo, certo? 300 mil quilômetros por segundo. A gente usa a letra C, que seria 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, a velocidade da luz, depois vocês podem fazer uma conta, o diâmetro da Terra, o raio, aliás, o raio é de 40, não lembro o valor agora, qual é o raio da Terra, mas depois eu posso passar a informação para vocês. Quanto tempo, considerando a propagação, seria necessário para dar uma volta completa na Terra, né? Então, a velocidade da luz é uma velocidade extrema, né? 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu pensar 300 quilômetros, é mais ou menos a distância Natal-Recife, né? 300 quilômetros. Mil vezes, 1000 viagens, eu vou colocar 500 viagens de ida e volta. É como se fosse em torno de 500 viagens de ida e volta Natal-Recife em um segundo. Imagina, é uma velocidade espetacular, fora do comum. E admite-se, conforme a teoria da relatividade, que ela tem a velocidade constante, tá certo? Constante. E a maior velocidade em um corpo, o sistema pode estar superior a essa velocidade, a velocidade da luz. A velocidade da luz, com essa velocidade, a luz demora 8 minutos para viajar do Sol até a Terra, 5 horas do Sol até Plutão, 4 anos para ir de Alfa do Centauri até a Terra, 100 mil anos para ir de um extremo ao outro de nossa galáxia, para você ter ideia das dimensões do nosso espaço sideral. E essas distâncias grandes do nosso espaço sideral, nós comumente não usamos as distâncias metro, quilômetro, mas eu acho que você já ouviu falar a expressão ano-luz. Então, ano-luz, as pessoas olham, ano-luz, vê ano-tempo, então ano-luz é medida de tempo. É errado, ano-luz é medida de distância. É a distância que a luz percorre, certo? É a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. É a distância que a luz percorre durante um ano, quando meio ao vácuo. A unidade anos-luz é utilizada para distâncias interestelares, intergalácticas, inter, é, uma distância entre estrelas. A gente não vai usar aqui na Terra a distância ano-luz, né? Não faz sentido mensurar isso. Então, ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, que esse número seria 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Seria a distância de um ano-luz. Então, é algo fora de nossa escala aqui na Terra, certo? Então, o que tem que focar aqui no luz é uma unidade de distância e serve para quantificar distâncias interestelares, né? E intergalácticas. As fontes de luz. As fontes de luz podem ser classificadas como fontes primárias ou fontes secundárias. Fontes primárias ou corpos luminosos são representados por corpos que emitem luz própria. Em geral, ocorrem reações em cada um desses elementos que transformam um tipo de energia em energia luminosa. Então, esse ferro aquecido é uma fonte primária. A lâmpada, quando é atravessada por uma corrente elétrica, o filamento aquece e emite luz. É um corpo luminoso, certo? Emite luz própria, é uma fonte primária. O Sol é uma fonte primária. A vela é uma fonte primária. Então, fonte primária e fonte secundária. Fontes secundárias são aqueles corpos que não emitem luz própria,
porém eles podem refletir a luz de outro corpo, né? Então são corpos que recebem a luz de outras fontes e enviam de volta uma fração dessa luz. Então eles não emitem luz própria. Os planetas, o nosso satélite natural, a Lua, os carros, então nós também não emitimos luz própria. Nós somos fontes secundárias. A luz nos atinge e a gente reflete uma parte dessa luz. Não sei se você já ouviu falar sobre essa música. Tem um trecho que a cantora diz: eu quero ser para você a lua iluminando o sol. Olha só, a lua iluminar o sol. Só que, na verdade, o sol é a fonte primária e a lua a fonte secundária. É o sol que ilumina a lua e não a lua que ilumina o sol. Aí o Sheldon diz: a Lua é nosso único satélite natural e sua iluminação é apenas o reflexo de 18% da luz incidente do Sol. Ou seja, é o Sol que ilumina a Lua e não o contrário. As fontes de luz, elas podem ser classificadas como pontuais ou extensas. Pontuais ou pontiformes, a palavra pontual, pontiforme, lembra forma de ponto. Então, são fontes de luz que possuem dimensões muito pequenas em relação à distância que separa de outros corpos, certo? Então, são fontes de luz com dimensões pequenas em relação à distância que separa de outros corpos. Nesse caso, a gente considera que todos os raios de luz são emitidos em um único ponto, quando a gente tem uma fonte pontiforme. O exemplo de fonte pontiforme é a chama dessa vela e a mão da pessoa, né? Então, uma distância muito pequena, né? Comparado à medida. Fontes extensas, quando as dimensões da fonte de luz são relevantes, tá certo? O Sol é uma fonte de luz extensa, muito luz maior que a Terra, certo? E quando a gente tem fontes de luz extensa, ela vai ser extensa em comparação com a distância entre os corpos. Então a gente diz que se trata de uma fonte de luz extensa. Aqui a gente pode perceber os raios provenientes de toda a extensão do corpo. Então quando a gente tem na geometria, né, na ótica geométrica, uma fonte de luz primária, a gente vai desenhar um ponto e todos os raios vão emanar, vão sair desse ponto. Na fonte de luz extensa, a gente vai desenhar os raios saindo das extremidades da fonte de luz. Propagação de luz, a gente costuma representar por um raio de luz, é uma linha reta orientada que representa geometricamente a propagação da luz. A gente também pode ter o feixe ou pincel de luz, é um conjunto de raios de luz que se propaga pelo espaço. O feixe de luz, o raio de luz. Tem o raio de luz, que é uma reta orientada. Um conjunto de raios de luz a gente chama de feixe de luz, certo? O feixe de luz ele pode ser cilíndrico ou paralelo, representado conforme a figura. Os raios solares que, ao atingir a superfície da Terra, podem ser considerados como um feixe paralelo, por conta da proximidade. Um exemplo é alguns tipos de laser, né? Você tem um feixe praticamente cilíndrico, o feixe de luz dele. O feixe pode ser cônico, divergente. Os raios de luz que compõem parte ou parecem partir de um ponto. A iluminação feita por uma lanterna é um exemplo de um feixe de luz divergente. Então, a fonte de luz faz com que os raios possam abrir para iluminar uma área maior. Feixe cônico ou convergente. No caso do feixe convergente, todos os raios de luz do feixe se propagam em direção a um ponto. Isso ocorre, por exemplo, com o feixe de luz que atravessa uma lente de aumento. Então, você concentra para uma lente de aumento os feixes de luz em um ponto. Os meios podem ser classificados como transparente, translúcido e opaco. O meio é um meio transparente,
é um meio que permite a passagem da luz sem que haja muita perda de energia. O vácuo é um meio transparente, embora outros meios como água, o ar, o vidro polido, por exemplo, possam ser considerados meios transparentes também, quando em espessura relativamente pequena. Em geral, quando a gente tem objetos colocados atrás desses meios, o meio transparente, de forma simples, é o meio que eu consigo enxergar o outro lado com nitidez, com clareza, né? O meio translúcido é o meio que permite a passagem da luz com muita perda de energia, ou seja, há uma dificuldade de atravessar. As fontes de luz que se encontram após esse meio não podem ser vistas com nitidez. Então, a gente pode citar nuvem, papel vegetal, vidro fosco, alguns tipos de plástico, alguns vidros para banheiro também, é meio translúcido. Você percebe a silhueta de uma pessoa, mas não consegue identificar detalhes. Opaco. Corpo opaco, ele não permite a passagem de luz. A parede, por exemplo. São exemplos a madeira, as superfícies metálicas, a terra, o petróleo e a maior parte das rochas. São meios opacos. Fenômenos importantes que precisamos listar em relação à luz são a reflexão da luz. A reflexão ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície e retorna ao meio de origem. Bate e volta, né? No caso da reflexão da luz, vale destacar duas situações: a reflexão regular e a reflexão difusa. Na reflexão difusa, você, depois eu, na próxima aula, mostro uma imagem, você não vai ter uma reflexão perfeitamente regular por conta das imperfeições da superfície, mas ela vai ocorrer. Outro fenômeno importante, às vezes a pessoa confunde reflexão com refração. Então, a reflexão, a luz bate no espelho, por exemplo, e volta. A imagem aqui no lado, é uma imagem refletida. A refração ocorre o seguinte: a refração ocorre quando a luz incide numa superfície que separa dos meios transparentes e, atravessando-a, propaga-se no outro meio. Quando isso acontece, a luz pode sofrer mudanças na direção de sua trajetória. A gente tem aqui uma imagem, experimento com laser. Então, o raio emitido, parte da energia é refletida e parte é transmitida. E esse ser transmitido é refratado, porque a tendência seria seguir uma linha reta aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Só que ela se encurvou um pouco, né? Então, na refração, o raio de luz que era para vir assim, ela só sofre um pequeno desvio. Absorção de luz. O fenômeno de absorção de luz consiste na transformação de energia luminosa em energia térmica. Principalmente nessas situações, a gente percebe isso em cidades que tem camadas de asfalto, né? Então, nesse caso, consideramos que a maior parte da radiação incidente é retida no corpo. Então, por hoje é só. A gente definiu alguns princípios. Próxima aula daremos continuidade, iremos falar sobre os princípios da ótica geométrica e faremos também alguns exercícios.